Para onde vai a juventude? É um livro que procura sondar um pouco a partir das experiências que fazemos dos jovens de hoje e lançamos uma espécie de prospectiva. Seriam as tendências de juventude hoje. Parece um pouco paradoxal que seja uma pessoa assim já mais de idade é que vai falar o caminho da juventude. Mas é bom testar com os jovens. Então eu diria que a primeira percepção que tenho é que, olhando o aspecto mais pessoal, nós encontramos com uma juventude, para usar um termo um pouquinho mais técnico, que acentua mais o lado experiencial e menos o lado projetual. O que é isso? O lado experiencial é quando nós olhamos para o presente. Então, queremos experimentar, viver as realidades atuais. E projetual, quando imaginamos e pensamos no futuro. Vou dar um exemplo. A juventude de 68, por exemplo, ela viveu muito o aspecto projetual. Ela queria transformar o Brasil estava no governo militar, eles queriam um socialismo aberto, e entraram em situações difíceis, entraram em movimentos que naquela época chamavam de subversivos. E por quê? Por causa do projeto. E talvez experimentassem pouco o presente, sacrificavam o presente. A grande inversão é que hoje o futuro está menor, está mais curto e às vezes até obscuro, e o presente está aí diante deles. Então é uma juventude que valoriza mais o presente do que o futuro. Outro aspecto importante são as relações afetivas. O jovem hoje tem muito mais liberdade afetiva. Antes ele era regido por normas, regras dos mais velhos, os pais vigiavam mais, e cada vez nós percebemos que o jovem sente muita liberdade nas suas relações com as outras pessoas, diminuíram os preconceitos, até preconceitos sexuais. Antes, um jovem que tivesse uma conduta um pouquinho feminina era logo marginalizado. Hoje eles são muito mais tolerantes, eles e elas. Então, nesse sentido, é uma vida mais homogênea. O jovem se aproxima muito mais um do outro. Aquelas diferenças mais fortes que talvez existissem antes entre os jovens, hoje é um pouco menor. Se nós continuarmos perguntando, e a vida intelectual do jovem? É diferente, interessante. A formação tradicional seria os jovens nos conhecimentos dos clássicos, por assim dizer, gostavam muito da literatura, e hoje eles vivem muito mais de informação do que de cultura no sentido. Como eles têm acesso à internet, eles têm acesso a Facebook, têm acesso a todos esses instrumentos que facilitam a relação com os outros jovens, então eles não têm tanta preocupação com a cultura assim mais ampla. E os estudos perderam muito a sua importância para eles, porque eles não acreditam que esses estudos vão de fato prepará-los. Há, naturalmente, os jovens acadêmicos, que nós chamamos de Caxias, eles continuam a existir, mas predomina a surpresa. Eles acreditam que vão se arrumar mais tarde. Se olha também um aspecto assim mais social, mais político, percebo que o jovem hoje não se quer comprometer muito com o mundo político. Ele tem um certo descrédito em relação aos políticos, às pessoas que se dedicaram à política. Então ele diz, para que eu me sacrificar, vamos imaginar o jovem da década de 68, e muitos morreram, para transformar uma sociedade, para modificar a política, e depois ver esses homens aí que os jornais estão todo dia nos falando de mensalão, de corrupção, de que são comprados, vendidos pelas transnacionais, que apoiam o agrobusiness, que apoiam as mineradoras contra os índios. Então esse jovem desanima com essa política. Não é porque ele é melhor do que nós, não. É porque, de fato, ele encontra uma política que tira o entusiasmo dele. Ele acredita que é muito mais importante, talvez, dedicar a sua vida social no sentido de convívio, de convivência. E aí vem uma coisa interessante, que chama atenção. Eu diria que o jovem, num certo momento, ele gostava muito de certos grupos estáveis. Quando eu era mais jovem e trabalhei muito com universitários, nós tínhamos um grupo que se reunia várias vezes por ano e o fizemos durante muitos anos mesmo. E até sobre eles eu escrevi um livro, O Mundo dos Jovens. É uma experiência muito interessante. Eles viviam um pouco aquela vida comunitária,
contínua e prolongada. Hoje, os jovens têm muita dificuldade com grupos de jovens estáveis. O que eles gostam são de experiências comunitárias, vou usar uma palavra um pouquinho difícil, tópicas. Começa e termina, e ponto final. Outra, mas não percebem e nem querem uma vinculação entre as diferentes experiências. Eles preferem viver cada vez uma. Então, se vai haver outra, não sei. Porque esses jovens, por exemplo, com que eu trabalhei, nós quisemos retomar isso com seus filhos. E já não conseguimos da mesma maneira. Seus filhos virão alguma vez, programa depois de um ano, se encontram, mas uma coisa rítmica, uma coisa organizada, é muito difícil. Por quê? Porque de que eles prezam mesmo é a alegria, a convivência, a beleza, o prazer do momento. Tem um lado muito bonito, quer dizer, valoriza esse aspecto que a vida merece ser vivida agora. Negar a vida agora, sacrificar a vida agora em vista de um futuro, isso é muito difícil. Então, para nós que estamos na pastoral, queremos propor aos jovens o Evangelho, quando Jesus diz, deixa todas as coisas e segue-me, realmente fica muito difícil. Nós teremos que fazer uma interpretação, uma hermenêutica do seguimento de Jesus bem diferente daquela que nos fizeram os nossos formadores. Isso tem repercussão nos 3 níveis, na vida matrimonial, na vida religiosa e no ministério sacerdotal. Na vida matrimonial fica cada vez mais difícil as relações estáveis. Os jovens casam com muito amor, com muita paixão, mas não sabem se vão continuar aquele amor. Se acabar, acabou, começa outro. Aquela frase famosa de Vinícius de Moraes, né? Infinito enquanto dura. Olha que esse poeta já escrevia isso há muito tempo atrás. Eles estão vivendo hoje. Aquele amor é infinito, até eu diria eterno, mas enquanto dura. Quando termina, o outro também é infinito e eterno, mas enquanto dura. Então, eu creio que essa dimensão do presente na vida do jovem é algo fundamental. Portanto, uma pastoral, esse é o nosso interesse de homens e mulheres de igreja, que não pense o presente com muita mobilidade, com muita novidade, com muitas perspectivas de oferecer uma gama grande de escolhas, dificilmente tem futuro. E por isso também eles têm problemas com a celebração litúrgica, quando ela é muito formal, é sempre a mesma, aquelas homilias repetitivas, eles não suportam. Então é importante que a missa para a juventude seja uma missa em que eles percebam que há algo que lhes diga diretamente a sua vida naquele momento. Então aquele ministro ordenado, o sacerdote que celebra, ele precisa conhecer a vida dos jovens, precisa tomar o Evangelho, interpretar o Evangelho, porque essa é a nossa pregação. Nós nunca vamos sair do Evangelho, ou da primeira leitura também, mas vê-la, interpretá-la, a leitura, o texto do Evangelho, interpretá-lo à luz da experiência que os jovens estão vivendo naquele momento. E nessa igreja, isso que é importante também, ali há muitos tipos de jovens, não há um só tipo. Por exemplo, eu vi uma vez um pequeno YouTube, falava dessas 4 gerações, do Baby Boomer, geração X, geração Y, geração Z. E cada geração de jovens tem certos pontos próprios. E a gente precisa ter uma certa sensibilidade. Por exemplo, eu trabalho numa comunidade de periferia. Ali eu tenho jovens ainda tradicionais. Então, tem que dizer-lhes uma palavra, que ainda para os quais a tradição da igreja, o ensinamento da igreja é importante. Mas já tem jovens que já afirmam muito claramente a sua individualidade, a sua autonomia. Essa palavra eu queria chamar a atenção. Eu acho que uma das grandes mudanças, talvez das mais importantes para entender a juventude, é perceber que a juventude anterior dava muita importância à tradição que os maiores, os seus pais, nós, os mestres, os homens da pastoral, lhes passávamos. E eles não seguiam, eles buscavam muito mestre, quase um guru. Hoje eles querem valorizar muito a própria decisão. Então eles vão ouvir-nos, sem dúvida, vão olhar para as tradições, sem dúvida, mas vão fazer a seguinte pergunta:
será que isso que me disse esse padre, esse meu amigo, serve para a minha experiência hoje? Se sim, sigo. Se não, não. Quer dizer, não é mais a tradição garantida pela autoridade, mas é aquela tradição, ou aqueles ensinamentos que respondem à experiência que eles estão vivendo no momento. Experiência escolar, experiência afetiva, experiência familiar, os que estão no trabalho, experiência do trabalho, os que estão no estudo, experiência acadêmica, aqueles que estão engajados em movimentos, a experiência social. Aí vocês percebem que é uma prioridade enorme de experiência. E ali, naqueles jovens que estão nos ouvindo, há uns que estão mais ligados à experiência familiar, porque hoje é interessante, alguns preferem continuar em casa mais tempo. Eu encontrei uma mãe que dizia, meu filho está com 30 anos, não quer sair de casa. 30 anos está em casa. Por quê? Tem roupa lavada, tem comida, mas isso não tira que ele tem a sua namorada, que ele leva a namorada para o seu quarto, e os pais ficam, às vezes, perplexos. São quase casados, mas não são casados. Porque muitas vezes há problema de trabalho, eles não terminaram os estudos, e uma coisa nova, sobretudo para a juventude que estuda e quer avançar nos estudos, é que os cursos de graduação estão pedindo quase uma continuidade no mestrado. Lá vão 2 anos, até alguns até mais. Termina o mestrado, vamos para o doutorado. Aí vem 3, 4 anos. E nesse ínter, dificilmente eles se casam. Por quê? Porque impede os estudos. E ter filho, nem pensar. Como é que a dona lá que está preparando tese com o neném no braço? Então, nesse sentido, eles estão postergando a relação mesmo que nós chamaríamos de conjugal familiar. Eles podem ter a relação sexual entre si, afetiva, mas não familiar, nem conjugal. Então, nós vamos ter que trabalhar esse problema com os jovens de hoje. Porque essa vida da sociedade impede que eles mais cedo, como no interior, a ver com 19 anos, uma jovenzinha, podia ser mãe de família, e ela casava e tinha filho. Hoje, 19 anos, ela está ainda fazendo a graduação. E fazendo a graduação, ela não tem condição de ir para uma vida familiar, para uma vida com filhos e assim por diante. São problemas bastante novos. E no mundo intelectual já falava um pouco dessa prolongação dos estudos, e no mundo social, talvez a grande esperança nossa é de encontrar pequenos movimentos sociais que entusiasmem. Pelo menos 2 parece que são para os quais eles têm maior sensibilidade. Para as meninas, para as mulheres, o movimento feminista, que também pode ter participação do homem. Nada impede que o homem participe no movimento feminista, dando apoio às mulheres que estão engajadas. Então eu vejo que para jovens, moças, que queiram realmente ter um compromisso social, o movimento feminista abre uma perspectiva. E agora há um grande outro movimento que abre espaço para todos eles, que é o movimento ecológico. Eu acho que a pastoral da igreja do futuro tem que pensar seriamente numa pastoral ecológica. Aí nós temos um campo maravilhoso, porque a ecologia trabalha com 2 categorias importantes que vão além de simplesmente preservação da natureza. Isso é pouco, não é preservar a natureza, é muito mais. É criar uma relação de harmonia, de respeito, de beleza, de cuidado com a natureza. Ora, quem sabe cuidar com todo o conjunto da natureza, sabe cuidar do seu pai, da sua mãe, da sua namorada, da sua esposa, do seu filho. Então, nesse sentido, se eu deixasse uma mensagem para os jovens e para os pais, nessa nossa pequena fala, eu escreveria bem grande essa palavra: cuidado e sustentabilidade. Não a sustentabilidade do sistema, mas a sustentabilidade do planeta. Que todo esse planeta, imerso nesse milhões e milhões e bilhões de estrelas e galáxias, se nós olharmos toda essa maravilha e dizemos, nós somos um pequeno pontinho que vive aí dentro, aí o nosso olhar se abre. Vamos sustentar tudo isso, as águas, o ar, a relação com os animais, com as plantas, e cuidar. Mas nós da América Latina não podemos esquecer daquele livro tão bonito do Leonardo Boff,
o grito da terra, o grito dos pobres. Então, também esse olhar social, porque aqueles que menos se beneficiam da terra são os pobres, porque não têm condições. Às vezes são julgados a morar em periferias sujas, água suja, etc. Como é que eles podem ter uma sensibilidade ecológica? A sensibilidade ecológica, a ideia da ecologia, implica necessariamente para nós a justiça social. Então, fechando, cuidado com o planeta, cuidado com as relações sociais. Aí vamos criar uma juventude que aprende a amar todo o cosmos, mas também sabe pensar nas pessoas que necessitam de seu compromisso social e político para transformar esta realidade.